Bom, primeiramente, doutores e doutoras, é uma alegria incomensurável estar aqui com vocês neste belíssimo vídeo. Eu sou o professor Bruno Creado e você está no nosso canal de estudos jurídicos. Aqui você encontra a CLT comentada, a CF comentada, o Código Penal comentado e agora vamos lançar também o Código Civil. E não é só isso, também temos aqui no canal várias outras atividades, como cursos de primeira fase da OAB, cursos de segunda fase da OAB, resolução de questão, cursos de estagiário do MP e da magistratura, palestras dentre muito mais. Por isso mesmo, gostaria de pedir-lhe que não deixe de se inscrever, compartilhar e curtir. É muito importante para que eu e outros professores que aqui produzem conteúdo consigam manter essa produção e ampliar. Conto então com a sua inscrição e seu compartilhamento. Então vamos lá? Vamos dar continuidade? Na semana passada, a doutora Raíssa Creado gravou um vídeo do caput do artigo 8º. Se você não assistiu, olha o card aqui em cima. Pois bem, hoje vamos estudar o parágrafo 1º do mesmo artigo. Então, acompanhe comigo na tela! Artigo 8º. As autoridades administrativas e da Justiça. Artigo 8º. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais do direito, principalmente de direito do trabalho, e ainda de acordo com usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Parágrafo 1º. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Volte comigo. Doutores, basicamente, o parágrafo 1º do artigo 8º vem para falar sobre situação de lacuna legal, falar de situação de integração. Bruno, que negócio é esse? Integração é um sistema que eu utilizo para preencher lacunas. Meus amigos, como a doutora Raíssa explicou na semana passada, lacuna jurídica nada mais é do que a ausência de norma. Por obviedade, a doutrina contemporânea ainda fala em lacuna axiológica ou ontológica, que não trataremos nesse vídeo. Mas, de forma geral, lacuna é quando há ausência de norma e a integração é o mecanismo pelo qual eu preencho essa lacuna. Nesse sentido, acompanhe comigo as palavras do professor Maurício Godinho Delgado, ministro do TST, no seu livro Curso de Direito do Trabalho. Acompanhe comigo na tela! Denomina-se integração jurídica o processo de preenchimento das lacunas normativas, verificadas no sistema jurídico em face de um caso concreto, mediante o recurso a outras fontes normativas que possam ser especificadamente aplicáveis. Página 276. Agora, volta comigo. De forma geral, então, o Maurício Godinho Delgado, nosso doutrinador, está nos dizendo que lacuna é a ausência de norma, que vai ser preenchida por algum mecanismo. Na semana passada, no vídeo da Raíssa, vocês já viram vários instrumentos, como a jurisprudência, como a analogia e até mesmo equidade, dentre outros. Pois bem, se porventura houver ausência de norma e você já tentou utilizar jurisprudência, analogia, todas as ferramentas do artigo 8º caput e não conseguiu preencher aquela lacuna, nesse caso, você poderá utilizar o parágrafo 1º, ou seja, a legislação comum. A legislação comum no direito do trabalho, ela vai ser utilizada de forma subsidiária. Isso significa dizer que, na ausência das outras ferramentas para preenchimento dessa lacuna, eu poderei usar a legislação comum
não específica da área trabalhista. Bruno, mas como isso funciona? Nesse sentido, vejam as palavras do querido professor Carlos Henrique Bezerra Leite em seu livro Curso de Direito do Trabalho, da editora Saraiva. Acompanhe comigo na tela. Poderão ser utilizados, em primeiro lugar, para suprimento de tais lacunas, a jurisprudência, a analogia, a equidade. Sem nenhum desses institutos jurídicos for suficiente para resolver a lacuna legal ou contratual, aí sim dispõe o parágrafo 1º do artigo 8º da CLT, página 129. Volte comigo. Doutores, o professor Carlos Henrique Bezerra Leite está deixando claro para nós o seguinte: eu só utilizo a legislação comum para preenchimento de lacuna no direito do trabalho depois que eu tentei utilizar outros mecanismos. Perfeito, então, o parágrafo 1º só poderá ser utilizado em situação de manutenção de lacuna, mesmo com as ferramentas do caput. Mas ainda surge uma pergunta. Doutor, doutora, com a reforma trabalhista houve uma mudança no artigo 8º. É isso mesmo. O artigo 8º antes era composto só de caput e parágrafo único. Hoje nós temos caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Vamos dar uma olhada na mudança do parágrafo único, agora que tem parágrafo 1º. Acompanhe comigo na tela a forma antiga do parágrafo. Acompanhe comigo na tela! Artigo 8º, parágrafo único. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho naquilo em que não for incompatível com princípios fundamentais deste. Volta comigo. Doutores, quando o legislador trouxe esse instrumento, ele deixou claro que eu só poderia utilizar legislação comum se essa não agredisse os princípios gerais do direito do trabalho. Trago um exemplo. Eu não poderia trazer uma norma de direito civil que agredisse frontalmente a premissa do princípio da proteção entre empregado e empregador. De forma alguma eu poderia fazê-lo. Mas note o que aconteceu com o parágrafo único quando ele se tornou parágrafo 1º da reforma. Acompanhe comigo na tela. Artigo 8º, parágrafo 1º da CLT. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Doutores, o que isso significa? Num primeiro momento você pode pensar assim: Bruno, então isso significa que a partir de agora, mesmo uma norma que não seja compatível poderá ser utilizada. Ou seja, se houver lacuna, eu posso simplesmente trazer uma norma de direito civil, direito empresarial, de direito comum para ser aplicada no direito do trabalho, mesmo que essa não tenha qualquer relação com o direito trabalhista ou seja compatível a ela. Não. Apesar do legislador ter retirado esses dizeres, a doutrina, de forma geral, entende que não, que isso está subentendido no próprio texto do caput. Foi retirado apenas com o intuito de tornar o texto mais claro e menos redundante, menos repetitivo. No frigir dos ovos, até hoje, precisa ser compatível a norma de direito comum aos princípios gerais do direito do trabalho. Ora bolas, se porventura eu aplico uma norma que está em desacordo com esses princípios, no lugar de eu resolver o problema da lacuna, eu crio, na realidade, uma lacuna axiológica. Por isso mesmo, para evitar que eu utilize uma norma que não tem relação, que não se conjuga com as premissas do direito do trabalho, eu só poderei utilizar se essa estiver de acordo com os princípios gerais do direito do trabalho. Nesse sentido, a própria doutrina tem defendido essa ideia. E trago aqui as palavras do professor Marcelo Moura, da Consolidação das Leis do Trabalho para Concurso, da editora Juspod. Acompanhe comigo na tela. A atual regra contida na redação do parágrafo 1º omitiu a necessidade de compatibilidade. Ao meu ver,
nada muda. A aplicação contida a ser subsidiária, portanto, sendo incompatível à norma de direito comum, esta não se aplicará como mecanismo de integração do ordenamento jurídico trabalhista. Página 65. Volte comigo. De forma geral, o professor Marcelo está nos dizendo o seguinte: se a norma não for compatível, não será aplicada. Ou seja, a retirada dessa premissa não retira a obrigatoriedade. Perfeito? Pois bem, doutores, hoje nós terminamos o estudo do parágrafo 1º do artigo 8º. Na semana que vem, continuamos com o artigo 8º, parágrafo 2º. Gostaria de novo pedir-lhe que não deixe de se inscrever, compartilhar e repassar aos colegas. Muito obrigado! Tchau, tchau!